Bem, chegamos aqui no nosso projeto novo, né? Eu não tenho uma abertura pronta na cabeça. E a gente vai estar encarando isso como um piloto do nosso primeiro episódio do Mundo Freak Confidencial. Que aqui a gente vai abordar sobre temas um pouco mais específicos, um tema mais de nicho, mais underground. A gente vai falar sobre casos sobrenaturais, a gente vai falar sobre ocultismo, ufologia e etc. Esse assunto que particularmente eu gosto bastante, mas nem sempre eu tenho tanto tempo, tenho tanto tema assim para abordar lá, mas que eu pretendo abordar aqui. Começar aqui, a gente vai começar debatendo um pouco do caso de Roswell. Eu tô aqui com o Rafael Jacaúna. Opa, aí eu aí de novo, só pra perturbar o Andrei. Estamos aqui também lá com o do Mitografias. Léo Mitocondres, por favor. Opa, ele vai falar sobre coisa de maluco. O cast vai ser sobre isso, né? Opa. Pera lá, hein? Ué, isso pode ser um elogio, não sei. Pois Não, é. porque hoje em dia qualquer um é maluco que nem qualquer um é nerd, entendeu? Então eu prefiro hoje em dia ser normal. Pois é, verdade. Normal é o mais incomum, né? Agora... Pois é. Então, esse projeto, ele vai ser um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, ou do que vocês costumam escutar aí por aí de podcast. A gente vai tentar um formatinho novo, diferente, mais dinâmico, vai ser algo mais curto, e espero que vocês gostem. A gente não tá planejando ter uma leitura de feedback aqui. Futuramente, caso a gente veja necessidade, seja muito pedido, a gente abre algum bloco sobre isso no começo ou no final. E também os comentários, a gente vai discutir tudo isso que a gente vai falar aqui nos comentários. Então, por favor, deem seu comentário falando o que vocês acharam desse projeto, se tem futuro, se não tem. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de apresentar aqui para vocês o tema, de falar de um dos casos de maior repercussão mundial, sempre assim, relacionado à ufologia. Não tem como a pessoa não conhecer o caso de Roswell, ou pelo menos não ter ouvido falar no nome. Quem conhece ufologia, né? Quem já leu alguma coisa, conhece. Em questão de ufologia, eu acho que realmente é considerado o maior, né? Não só um dos maiores, é o principal, sabe? Sim, exatamente. Ele é, assim, porque, vamos dizer assim, que ele, entre muitas e muitas aspas, ele seria o Cidadão Kane da ufologia, né? Você sempre teve muito relato antigamente de avistamentos e tal, só que nada muito detalhado nessa nova, vamos dizer assim, no mundo moderno e tal. E isso que aconteceu em 47 foi meio que foram tantas testemunhas, foi tanta coisa acontecendo, que foi onde começou realmente esse boom de ufologia em si, apesar de sempre ter havido relatos, tanto na nossa sociedade como a gente conhece hoje, como na antiguidade. Você tem vários resquícios do que poderiam ser casos ufológicos e etc, né? Aí já começa meu ceticismo. Não, tá. Olha, eu sei que você vai querer citar eram deuses ou astronautas, que ele hoje em dia todo mundo sabe, eu pelo menos deveria saber, que tem muita coisa fake. O próprio autor, ele camuflou muita coisa, mas eu admito que tem muita coisa ainda que tá pouco explicada. Sinceramente, acho que é um pouco ingênuo a gente falar simplesmente que é alienígena, mas que existem algumas coisas que não se encaixam. O próprio cara, ele falsificou muita coisa pra provar a teoria dele, mas se ele tipo dá um browniezona. Assim, não boa. É um bom termo, né? Apesar de não ter sido uma ficção com, sei lá, aventura, mas seria basicamente isso. Ele romantizou pra as teorias encaixarem melhor e tal. Mas que tem muita coisa que, cara, se você for ver, traçar, pensando na teoria de que alienígenas, de certa forma, já estiveram aqui, você consegue achar alguns pontos interessantes que te fazem ter a pulga atrás da orelha. Sim. Mas é que assim, o meu ceticismo, eu não sou daquele cara que não existe, acabou e pronto e cala a boca todo mundo. Não, eu fico pensando aquela coisa assim, a gente tem muita dúvida pra fazer qualquer afirmação. E o próprio fato de você falar que é um alienígena, eu acho que já é uma afirmação muito com certeza, assim, sabe? Sim, entendi. Então eu fico ainda no ponto de interrogação. Sim, sabe? você é o agnóstico da ufologia. Isso, sabe? O meu ceticismo leva pra esse lado agnóstico, assim. Isso não só ufologia, no geral, né? Quem me escuta lá no Papo Lendário sabe como que eu sou. Mas, então eu fico meio essa questão de afirmar com certeza, assim, tudo. E você tinha falado dessa questão que eu falei, né? Começou meu ceticismo já, nessa questão de falar, foi tantas testemunhas, tanta repercussão, tanta coisa assim. Eu às vezes fico imaginando se não pode ter sido o contrário, se
a necessidade de colocar esse mistério do Roswell, essa coisa assim, que não gerou essas testemunhas, que não fez como que eu posso dizer assim, tipo uma bola de neve. A repercussão dele gerou a própria repercussão. Sim, entendo completamente. Você tem que lembrar que depois que o caso Roswell ele fica popular, vamos dizer assim, realmente começa aquela tal de histeria coletiva, muita gente vendo e tal. Sim. Porém, anos antes, né, relatos militares da Segunda Guerra Mundial, eles já viam objetos voadores não identificados, achando que eram naves inimigas. Por isso que até eu falo, por mais que esse do Roswell, né, eu fique meio assim, o fato de ter militar eu já dou um pouco mais de credibilidade na questão assim. Pra mim, quem vai ver OVNI, quem vai ver ET vai ser militar e cientista. Ponto. Esses vão ser os primeiros a encontrarem alguma coisa. O problema é que os cientistas podem querer mostrar pro mundo e os militares eu até entendo de querer encobrir. Né? Então, eu acho que é exatamente por causa disso que o Roswell ele teve tanta força assim na sociedade, porque você basicamente os dois relatos principais que a gente vai falar aqui são de militares, exatamente, da área de investigativa, de bombeiros e etc. São das pessoas que estavam lá na hora e rolou aquela confusão de desinformação do tipo, contaram, aí daqui a pouco voltaram atrás no que contaram, sabe? Um negócio bem estranho. Mas vamos voltar aqui, vamos explicar um pouquinho o caso. Então, o que aconteceu? Num rancho lá na cidade de Roswell, o que acontece? No Novo México, começou a ter uns avistamentos no dia 3 de julho, começou a ter uns avistamentos no céu de algo caindo. Até aí, a pessoa que estava cuidando do rancho na época, ela foi dar uma averiguada, porque no dia anterior ela tinha ocorrido uma tempestade, ela foi ver se estava tudo bem na fazenda, no rancho, enfim. Ela foi dar, e foi onde ela encontrou, na teoria, destroços de alguma coisa. Quer dizer, nem na teoria, ele realmente encontrou destroços de alguma coisa, e o que aconteceu? Ele pegou, levou pro celeiro, ficou lá, e o interessante foi que ele não chegou e, sei lá, ligou pra polícia, até porque eu acredito que na época não era todo mundo nem que tinha telefone. Mas ele guardou aquilo até ser aconselhado alguns dias depois por amigos e tal, pra levar pro xerife da cidade, e foi aí realmente que o fuzuê começou a acontecer. Porque o que acontece? Próximo de lá, de Roswell, dessa cidadezinha, tinha uma base militar que, vez ou outra... White Patterson. Então, essa base... Aí o que aconteceu? Primeiramente, eles ligaram para os bombeiros. Foi basicamente bem parecido com o que aconteceu no caso Varginha. Eles ligaram para o bombeiro... Não é à toa que o caso... Rapidinho, André. Não é à toa que o caso Varginha é um dos tops mundiais. Aqui no Brasil realmente não tem muita atenção e tal, mas ele é reconhecido mundialmente pela importância ufológica, né? Sim. Teve muitos fatos semelhantes. No próximo episódio a gente vai com certeza abordar sobre o caso Varginha, que realmente ele é muito mais a sério do que o pessoal acostumou a levar como piada aqui no Brasil, exatamente por causa desses pontos que a gente vai falar aí agora. Aí os bombeiros foram chamados, aí viram, porra, eu não sei o que tem aqui, vamos chamar esses militares, vamos ver o que está acontecendo. Aí o que aconteceu? Os militares chegaram, teve um major que cuidou da situação inicialmente, que falou assim, puta, é um disco voador. Ele foi, o que ele fez? Boca grande, soltou pra todo mundo, foi nos jornais, foi no rádio. Andrei, fala. Só tira uma dúvida. Ele anunciou disco voador, exatamente? Sim, exatamente. Já tinha esse termo? Sim, disco voador, até porque algum tempo antes o termo disco voador já era conhecido por causa de outra história, mas que agora a pesquisa eu tô sem aqui na mão, mas já havia esse termo na época dos discos voadores, dos discos como pratos, que eles comparavam muito na época. E ele falou assim sobre extraterrestres, ele chegou a mencionar isso, preparou todo o relatório, falou na rádio e tal. Foi aí que rolou a desinformação, que um dia depois, esse mesmo cara, ele recebeu a ordem de falar, porra, cala tua boca aí, meu filho, não foi nada disso, foi um balão meteorológico, que hoje é a teoria oficial para essa história toda, que na época... Balão meteorológico. Sim, o famoso balão meteorológico, que seria os balões usados pelos militares para diversos fins, coletar tipo de dado na atmosfera, e futuramente existem até outras teorias que seja realmente por outras explicações. Inclusive, André, só diga de passagem, os balões meteorológicos usados na época, assim como os de hoje,
são descartáveis, eles são lançados e ninguém vai atrás de balão meteorológico. Os equipamentos deles são transmitidos direto para as antenas. Ele não precisa ser resgatado que nem uma pipa, sabe? Sim. Então, porra, militar e pegar balão meteorológico com caminhão e fuzileiro é complicado. Então, aí que realmente começa, os pontos você começa a ver que tem alguma coisa errada na história. Aí, o que acontece? Nesse fuzuê todo que aconteceu, desse disse-me-disse dos militares junto com o cara do rancho, o que aconteceu? A gente se baseia muito no caso Roswell a partir de 2 relatos que foram os mais famosos. É claro que existem outros, mas esses foram os que realmente deram o rosto para o que hoje a gente conhece como o Roswell, que foi o do Major Marcel, que ele era um militar, ele estava acompanhando um caso e foi um negócio que foi incrível, porque ele desafiou todo mundo de uma forma que ele levou alguns destroços para casa, mostrou para a mulher e o filho, e tem até uma coisa interessante que eu gostaria até de deixar destacado, que foi a frase que ele deixou, que segundo o filho tinha 10 anos na época quando isso aconteceu, e hoje ele cuida da história do pai. Que ele disse assim para ele quando tinha 11 anos, abre aspas, isto não é deste mundo, quero que vocês se lembrem disso para toda a vida. Foi o que ele exclamou na noite que ele levou os destroços. E o relato dele conta que eram coisas muito estranhas e tinham escrituras, produzia luz, era um metal completamente maleável, era uma tecnologia que não existia até aquele momento. E relacionado a símbolos, que o Marcel Júnior, ele acabou por comparar por hieróglifos, mas não necessariamente como os dos egípcios. Era uma coisa um pouco diferente. Outro relato também interessante foi do Glenn Dennis. Que aconteceu? Esse cara, ele trabalhava numa funerária. Aí, de repente, nesse fuzuê todo, ele recebe um telefonema dos militares perguntando: então, meu filho, quantos caixões herméticos você tem aí? Pra quem não sabe, caixão hermético são aquele tipo de caixão que você não pode abrir de jeito nenhum. É um caixão que você lacra e acabou. Você enterra e você... Eles são de metal ou podem ser de madeira também? Se eu não me engano, eles são de metal, mas isso aí eu vou ficar pra vocês, eu posso até deixar depois no post algum tipo, pelo menos o que era usado na época. Mas o caixão hermético é feito para, por exemplo, alguém morreu de doença contagiosa, nego fecha pra ter certeza que ninguém vai abrir. Radiação, etc. Aí pediu, o cara achou estranho e falou que em um dia ele preparava os caixões herméticos. Foi quando desenrolou uma história muito estranha de uma amiga enfermeira dele. Ele acabou levando naquela época, ele tinha noções de medicina, ele acabou levando um dos militares que acabou se acidentando nessa história toda para uma enfermaria próxima, para um hospital próximo. E foi quando ele encontrou uma enfermeira que era amiga dele, que contou com descrição, assim, biônica, do que ela viu lá dentro, do que ela viu. Porque, na teoria, eles levaram os corpos dos alienígenas, os militares, para dentro do hospital. Até aí, esse caso é muito nebuloso. Ninguém sabe ao certo essa questão de corpos, se não houve corpos. Alguns falam que foram 2, outros falam que foram 3, outros falam que foram 6. Mas o que é certo é que houve esse relato da enfermeira e que 2 semanas depois, ela foi mandada para o outro continente e apareceu morta algumas semanas depois. Coitada. Bem, para finalizar, eu tenho aqui mais algumas coisas para comentar, porque é um pouco disso, né? Esse tipo de coisa, de relatos, a gente nunca vai saber exatamente a história até que chegue alguém de cima e revele exatamente o que aconteceu e exatamente o que os militares viram na época. Mas o que eu geralmente gosto de me basear é que as coisas acontecem de uma forma que se encaixa tão bem que você começa a duvidar da versão oficial. E sejam de relatos que se encaixem muito bem e também de outras, vamos dizer assim, outras pistas que acabam também influenciando e acabam montando o quebra-cabeça todo. O interessante foi que, alguns meses depois, foi criado a iniciativa do Majestic 12. Vocês já ouviram falar sobre isso? Do teletransporte? Uhum. Mas eu não conheço muito bem não, mas já ouvi. Então, olha só que coincidência. Esse Majestic 12 foi criado, foi fundado
em setembro de 47, alguns meses depois daquilo que aconteceu em Roswell. Hoje, eles já sabem que ele tinha funcionários do governo e foi criado, supostamente, pelo Truman, o presidente Truman na época, para investigar essas atividades do objetos voadores não identificados, depois do acontecido em Roswell. Mas aí vocês falam o que vocês acham. O que vocês acham dessa história? O que vocês pesquisaram a mais? O que vocês gostariam de incrementar? Verdade. Cara, essa história aí, sabe? Começa um jogo de desacreditar, né? Pra desacreditar o povo. Começa a fazer... O governo não é terrível, né? A gente vê um pouco disso em filmes, em desenhos, em seriados. A gente vê isso acontecendo no Brasil, né? O governo quer desacreditar alguma informação... Ele faz chacota, publica notícias e tudo mais. E nessa questão de Roswell, é impressionante que eles mesmos colocam uma versão oficial e depois de 4 horas, mais ou menos, eles mudam a versão, né? E é importante que pessoas treinadas tiveram contato, pessoas que sabem lidar com as coisas. Eu cheguei a ver um documentário falando que aquilo era papel alumínio, né? Que parece uma foto que ele está mostrando para os filhos. E fala que é papel alumínio. Só que, olha só, papel alumínio naquela época já existia, já era usado para embalar chocolate, sabe? Era usado para embalar doce. As pessoas já sabiam que era papel alumínio. Já vi há muito tempo, quando eu pesquisava mais, falando sobre isso. Ah não, o papel alumínio era super novo, ninguém conhecia. Pelo amor de Deus, papel alumínio embalava doce que era vendido na cidade. Então qualquer um sabia o que era papel alumínio. Então esse papo de papel alumínio e o cara dizer que é um material secreto, nunca viu antes, é um pouco de viagem das pessoas que falam que foi invenção dele ou foi exagero dele, né? Eu acho que é uma história que faz sentido, é uma história que mostra que o governo realmente pode estar escondendo e que o governo já tinha informação sobre. Ele já tinha, mas ele não tinha uma centralização dessas informações alienígenas. Então, eu creio que o caso Roswell seja real, né? Mas já até me adianto. De todos os avistamentos e tudo mais, acredito só 2 ou 3% que não tem explicação e esses 2 ou 3% que são os reais, o restante, ficção. O engraçado foi que nessa época, quem mandou o militar que estava investigando o caso calar a boca foi o próprio FBI. E bate exatamente com isso que você está dizendo. Naquela época, já existia o fato deles saberem com o que eles estavam lidando, mas essa informação não era um protocolo ainda, como a gente hoje tem nos filmes de ficção e tal. Tipo, manda tudo para a Área 51 e foda-se. Não. Eles não sabiam exatamente com o que eles estavam lidando, eles não sabiam que simplesmente uma nave alienígena podia cair. Mas também é claro que, tentando levar um pouco para a realidade, vamos tentar fazer aqui. Andrei, isso é realidade, Andrei. Tá bom, Rafael. A realidade, como assim? Isso é realidade. Não, tá bom. Levando em conta que, por exemplo, ignorando o fato de que um balão é foda. Um balão meteorológico, ele é descartável, você não precisa ir até ele confiscar ou nada do tipo, beleza, eu concordo com vocês. Mas, por exemplo, imagine nesse caso. O balão cai numa fazenda, vem um redneck interiorando lá dos Estados Unidos que não sabe de nada. Ele vê aquela coisa estranha, não sabe o que é, vem os amigos dele e fala, porra, leva lá pro xerife. O xerife vem, chama os bombeiros identificam que aquilo ali é algo militar, talvez por alguma inscrição, ou talvez por já terem visto aqui antes, já terem trabalhado com aquele tipo de caso antes. Chama os militares e, sendo bastante ingênuo e inocente para essa minha teoria encaixar, aparece um militar que não sabe de nada e ignorante o suficiente e burro o suficiente para mandar em rede nacional que aquilo ali era um objeto extraterrestre e que aquilo ali, na verdade, o próprio governo está trabalhando em tentar desfazer um engano. Será que a gente pode pensar dessa forma, Mitocôndria? Então, bom, já depois de tudo aí que você falou, a questão é assim... essa questão de militar, do governo em geral, não militar necessariamente, mas governo em geral tentar esconder, isso pra mim eu acho bem plausível, assim, tudo, principalmente se eu for considerar essa época. Né? Sim, Guerra Fria, né? Guerra Fria, isso aí, pós Segunda Guerra
e já época aí de Guerra Fria, assim, tudo, era épocas bem paranoicas, né, digamos assim. Então, eu acho que essa questão de falar o governo esconde as coisas, ao meu ver, é mais um ponto de desfavorecer a crença de que era realmente alienígena do que ele favorecendo. Porque, já que o militar soltou essa de alienígenas assim, pra mim é mais plausível ser algo militar, algo de... Não que nesse caso eu acho. Não que nesse caso eu acho que tenha sido algo dos comuns, né? Assim tudo. Mas mais fácil usar, né, coisa assim, essa de inimigo, então vamos despistar, vamos criar alguma coisa popular aí pro pessoal acreditar, né, criar uma história e tudo, e as coisas militar mesmo dos nossos inimigos aqui abafa, ninguém fica sabendo, né? Não que eu acho muito que foi nesse caso, mas eu acho mais plausível, que querendo ou não, por mais assim que seja, por mais que exista a possibilidade de ter vindo alienígena pra cá, é mais fácil você ter encontrado um russo, um soviético atualmente nem tanto, do que um alienígena. Soviéticos a gente tem mais, russos a gente tem mais noção de que existe do que um alienígena. Eu acho que existe, né? Tem mais noção do que existe do que alienígena? Pô. Mas o que eu acho, só fazendo um parênteses assim, com o que você está falando, nos anos 80 foi, entre aspas, admitido que eles não contaram nada sobre isso exatamente porque estavam em época de Guerra Fria. Mas esse barão meteorológico ele seria, na verdade, um projeto secreto na época, por isso que eles estavam tão desesperados em acobertar essas coisas. É um balão meteorológico especial que conseguia captar explosões atômicas em uma distância muito grande. Era um tipo de monitoramento para ver se alguém estava fazendo testes nucleares em alguma parte do mundo. Andrei, isso também bate. Mas tem uma parte que é o seguinte: atualmente tem um protocolo, eu vi isso relativamente há pouco tempo, que tem um protocolo seguinte, que os bombeiros de todo o Brasil, quando eles acham alguma coisa que cai do céu, eles têm que chamar os militares. Porque tem risco dessa coisa que caiu do céu, satélite que caiu da órbita, enfim, ter algum combustível radioativo. Uhum. Então, automaticamente, o protocolo é chamar os militares, né, tomar suas devidas medidas por causa desse combustível. Na época, não tinha esse tipo de combustível. Se tinha um estudo aí que isso caiu na área dos Estados Unidos. Se os bombeiros achassem, eles iam olhar e falar, pô, uma espécie diferente de balão, de aparelho, de avião, pô, a gente cata essa porcaria e leva para um depósito. Pelos relatos, parece que eles ficaram tipo, caramba, encontramos coisas que jamais acharíamos na nossa imaginação. Parece que é realmente algo que destoa completamente do mundo real, do mundo físico, né? Pô, cai um negócio, cai um balão, um avião, o cara vai montar e retirar. Caiu pessoas do céu, eles vão pegar e vão levar pro hospital. Aí vem outra questão, assim, que você falou, conforme os relatos, ou tem muito furo, então você, né, nas histórias que as pessoas contaram tem furo, então isso quer dizer que pode estar escondendo alguma coisa, assim, tudo. Aí eu fico imaginando, beleza, a gente pesquisou, a gente viu que tem esses relatos, né, viu que foi falado tal coisa em tal época, que foi mostrado, que os militares foram em tal local, e beleza. Mas o quão disso aconteceu mesmo? Essa é a questão, porque você está se baseando no que, assim, foi relatado que aconteceu. Se de repente alguma coisinha ali, alguém mais pra frente colocou ali só pra encher a história, já destoa tudo, né? Assim, sim. Como que eu posso dizer assim? Que tudo isso daí, quem ainda não até agora, a gente não falou de alienígena nenhum. Assim, questão... São o que? É um caso estranho que você pode imaginar que tem algo além daqui da Terra. Né? Tipo, algo, pô, isso é muito estranho, fica com a pulga atrás da orelha. Baseando-se no que foi relatado. Agora a questão é, o que isso daí foi relatado que realmente não foi posto depois, só pra causar, né? Então, eu tenho uma coisa a falar sobre isso exatamente. Esse militar que eu falei que ele abriu, o tal do... Deixa eu caçar aqui o nome dele. O Major Marcel, o que aconteceu? Ele só revelou essa história a partir dos anos 70. Ou seja, isso já tem uns bons 20 anos que ele deixou isso. E foi a partir daí que aconteceu o outro boom
da cultura pop do caso Roswell. Existem dois momentos. Esse primeiro momento do furor do país, de ter discos voadores, acabou. Aí, o que aconteceu? Chegou um jornalista pra esse cara que chegou, beleza, vou relacionar tudo. Aí, tipo assim, saiu vários livros e tal. Aí, claro, resta você acreditar ou não. Mas é claro, é um militar. Você pensa, o que ele ganharia fazendo isso? Beleza, o cara quer ser um rockstar? Não sei, pode ser. O cara, às vezes, poderia querer aparecer, mas aí você pensa, um militar, geralmente, qual é a postura de uma pessoa que trabalha, que serviu militarmente por décadas? Se você for pegar hoje em dia, qualquer parente que você tenha, qualquer pai de amigo que você conheça, qualquer pessoa no seu trabalho que já serviu mais do que o próprio ano do serviço militar, você sabe que esse tipo de pessoa são uma pessoa com uma postura completamente mais sisuda, são pessoas mais respeitáveis, são aquelas pessoas que não iriam se expor ao ridículo e fazer isso com a própria família, sendo que a própria família está confirmando o cara até morreu alguns anos, há pouquíssimo tempo atrás, e é o filho que está cuidando do trabalho dele. E dentro dos relatos dele, existe o relato dos alienígenas. Se vocês quiserem, eu até descrevo aqui o que a enfermeira falou. A enfermeira marcou com ele logo depois que o caso estava sendo abafado e tal. Essa enfermeira que serviu na época nesse hospital. E ela descreveu que eles tiveram que fazer uma autópsia provisória dos supostos corpos que eles encontraram na nave em questão, se for uma nave, supostamente. Que ela fala que ela desenhou o que ela tinha visto, que era uma cabeça com olhos fundos e grandes, pequenos orifícios nasais, boca fina, sem pelos, braços compridos e finos, mãos com 4 dedos que terminavam em orifícios parecendo ventosas de polvo, e falava também que esses seres também não tinham cabelo e tinham a pele preta. Ou seja, esse tipo de relato vocês conseguem ver que das duas uma. Ou realmente existe isso, e você consegue ver esses relatos através do mundo que são alienígenas muito parecidos. Ela descreve basicamente o que a gente conhece hoje como a raça dos Greys, que são aqueles alienígenas cinzentos, baixinhos, cabeçudos, com olhos grandes. Ou então foi a partir daí que começou, chupou-se muito dessa história, sabe? Como o do Cidadão Kane, que eu até brinquei no começo, se tornou a base para todas as outras histórias que a gente conhece até então. Até aí, o que a gente pode concluir? Praticamente nada, mas para ver a importância dessa história, Andrei, que tem. Pode ter uma terceira alternativa. Você falou, ou realmente é real, né? Sim. Ou foi daí que começou, ou, assim, puxando para a questão, imaginar que se isso daí começou, então pode não ser real, né? Pode ser aí começou, aí se tornou o básico do que é o alienígena. Ou esse é o natural da gente imaginar um alienígena. Não, mas né? Será, o Léo, sabe por quê? Porque naquela época, se você bem se lembra, tinha muito aquele caso do... O H.G. Wells, como é que é o nome? Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. Então, naquela época, as pessoas imaginaram ETs como marcianos esverdeados, ou sei lá, reptilianos. Acho que reptilianos é até depois. Mas seria um negócio completamente fantasioso. Ele não tinha essa força que tem hoje de algo de alienígenas que são inteligentes, mas sim de uma raça parecida com humanos, que seria em oposição a humanos, que o máximo de diferença que eles tinham era uma pele esverdeada. E, além disso, tem outra coisa também. Esse lance desses alienígenas, você pode ver, você falou que eles apareceram agora, quer dizer que antes não tinha. Bem, isso é também uma suposição, porque a partir esse relato foi o que chegou, vamos dizer assim, foi ele que chegou para todo mundo. Como é que não se sabe se essa coisa já aconteceu antes e simplesmente caiu no esquecimento, simplamente, sei lá, na Idade Média, alguém falou que era um demônio? Sim. Sim, isso você entende sim. O ponto? A gente nunca chegou num ponto de globalização tão grande como a gente tem. O que eu queria dizer assim, é que teria 3 alternativas de você imaginar o porquê dessa forma. Sim. Uma que seja a verdadeira, eles têm essa forma. Uma que esse daí foi o que gerou a moda de alienígena The Grey.
e outro que seria aquele assim, esse seria o padrão natural da gente imaginar, pelo menos na cultura atual não, porque isso daí já é um caso antigo, já, né, de décadas atrás, mas um padrão que vem desde essa época. Não necessariamente que esse caso criou. Que assim, pensando num lado mais em questão de ideias, assim, tudo, independente se teria alienígena ou não, você pode imaginar que ou o Roswell é praticamente um mito, na questão não dizendo que é falso, mas dizendo naquela questão assim, que é uma coisa que todo mundo conhece, que nem a gente mostrou no começo, tem já seus elementos clássicos, assim, tudo. Porque tudo que você encontra aí no caso do Roswell, ele é bem clássico dessa questão de vinda de OVNI e alienígena. Sim, claro. Né? Militares, fazenda, os destroços, depoimentos estranhos, pessoas internas falam coisas, depois desmente. Então, assim, de repente, isso daí gerou tudo, porque eu falo, gerar só o formato do The Grey é só uma coisa a mais. O Roswell pode ter gerado todo esse tipo de caso. Sim, sim. Ou, né, ou isso daí já é o natural da gente imaginar, já que é questão daquela coisa mais secreta, tudo assim. Ou aconteceu mesmo e é natural dos militares esconderem. Então eu imagino essas três alternativas, né? O engraçado, assim, que o Rafael, puxando um pouquinho o que o Rafael estava comentando, esse lance dos OVNIs na Segunda Guerra Mundial, existia aqueles relatos dos Foo Fighters, e não é a banda, o que acontece? Na época, os aviadores, eles avistavam essas luzes estranhas no céu no meio dos combates. Aí o pessoal falava, caralho, que merda é essa? Isso com certeza é tecnologia do outro lado. Aí depois que a guerra acabou, eles invadiram toda a documentação dos alemães. Aí vocês vê, cara, eles tinham exatamente a mesma dúvida, para eles eram tecnologia dos americanos, ou seja, aquela porra, exatamente, cara, que coisa, que doideira, tava completamente away de tudo. Eu acho que é por isso que eu dou um pouco de crédito pro caso Roswell, porque foi uma cagada tão grande, se for realmente esse suposto OVNI ter caído aí, que meio que as coisas, de repente, a cultura pop começou a puxar coisas lá de trás, que de repente começava a se encaixar com esse tipo de relato, e que antes não se dava atenção. Era o quê? Não interessa o que era um fenômeno da natureza inexplicável, era um piloto cansado, e por aí vai. É o princípio, já que você tinha falado no início pra mim não zoar, mas é o princípio do eram os deuses astronautas. Sim, claro. Né? E eu pessoalmente, assim, já teve muita coisa que mostrou, né, que nem a gente falou, né, que o cara quis colocar coisa a mais ali por querer, no Deus dos Astronautas. E é uma ideia interessante até de você imaginar, né, de ter realmente os deuses serem alienígenas, mas eu acho que quando, sem querer ficar saindo muito do tema, mas quando você vê o documentário, o filme, quando você vê a história que ele mostra, desmerece muito as civilizações antigas. Sim. Então eu acho que é muito essa questão assim de encontrar coisa ali no passado anterior e falar, então é isso, então é aquilo, ó, né? Tá vendo? Ó, antes o pessoal achava que era outra coisa, mas agora a gente sabe que é alienígena, sabe que outra coisa, sabe? Eu acho que é muito querer forçar. Pode até fazer um certo sentido, pode ter uma certa lógica, mas eu acho que não é porque tem essa lógica que você precisa estar forçando ali. Que é isso, então a gente viu que caiu uma nave, né, que parece ser uma nave alienígena, tudo. Então, ó, aquela coisa antigamente é alienígena também. Não, calma lá. Sim. Vamos ver, cada caso é um caso, né? É interessante que alguns... porque quando se analisa, né, a questão da ufologia, tem que se analisar quadros gerais. Para você acreditar, você pode analisar o caso isoladamente, o caso Varginha, o caso tal, isoladamente. Mas para levar a crer na existência, né, se os alienígenas vieram para a Terra ou não, tem que fazer um apanhado de casos. Você vai fazer um apanhado de casos para você se aproximar, você vai fazer um apanhado de motivos que que desacreditam, e você tem que começar a botar na balança, né, o que vai pesar mais. Aí quando você vê o cara num documentário ou numa entrevista, num livro falando sobre não ser possível, ele sempre implica com a física. A física não é possível, é muito longe, não sei o que, tal. É quando você coloca pessoas que vão falar sobre, o cara vai falar sobre quem vê,
Geralmente as pessoas mais espertas em documentários sempre pegam pessoas mais seguras, né? Não vai pegar a tiazinha que viu alienígena no prédio. Depende, porque isso hoje em dia isso é entretenimento. Cara, hoje em dia esses documentários, principalmente do History Channel, eles são entretenimento puro, cara. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Existe um erro muito básico, que é até engraçado, eu vou levantar isso aqui agora. Alguns ufólogos, e isso eu tô falando sério, é claro, existem a cota daqueles que são bem respeitosos e que trabalham eles tentam trabalhar com a verdade sempre. Mas hoje em dia tá tendo uma moda da ufologia que tá parecendo muito criacionismo, como o criacionismo era nos anos 80, que é o quê? Beleza. A gente não tem que provar o que aconteceu de fato. A gente tem que provar por que a Bíblia estava certa. Então o que acontece? Eles primeiro falam, eu tenho aqui um pão de queijo na minha mão. Esse pão de queijo tem que partir do pressuposto que ele é um alienígena. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a investigar em volta dele para achar, isso aqui não tem explicação? Porque isso são coisas alienígenas. E ao certo, na verdade, deveria ser o contrário. Deveria ser pegar essas explicações, tentar dar o máximo para você conseguir explicar elas de uma maneira mais palpável pra gente, porque, sendo sincero também, a gente também não pode chegar e tentar interpretar uma civilização que pode estar a milênios luz daqui. Cara, a gente é uma civilização que dá 10 mil anos e que há 200 anos atrás a gente, andava em cima de cavalo, todo mundo, e não tinha metade das coisas que tem hoje. A gente é uma civilização muito nova. Metade. Até hoje lá na Taquara tem vários cavaleiros lá. Mas enfim. Enfim. Eu tô querendo achar aqui um meio termo, um equilíbrio. Existe sim um grande comércio da ufologia hoje de entretenimento que, vamos lá, chupa-cabra, vamos já partir do pressuposto que o chupa-cabra é um alienígena, assim como tinha que partir do pressuposto que o mundo tinha 6 mil anos porque estava na Bíblia. Aí tem que começar a desmentir as coisas e basear. E assim, essa forma não é correta de se fazer. Não é correta como a ciência hoje trata e da forma séria como tem que ser tratada. Andrei, o problema, sabe qual é o problema que você está falando? Que como se fosse uma coisa só porque é tratada como entretenimento, que seja um modo pejorativo. Felizmente ou não, isso é que fornece informação de certo ponto. Se você se interessa por um documentário, você procura um autor, um livro mais sério, para se aprofundar. Mas sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? Que, em parte, isso que o Andrei falou é como essa questão dos canais de documentário atualmente estão meio banalizados, né? E assim, né, o National, até Discovery, History, tudo tá bem banalizado. E a questão é o seguinte: eu sou um cara que eu sou um jovem, assim, tudo, gosto dessas coisas, quero, né, ver, não necessariamente só alienígena, mas quero estudar mais isso daí, né, sou nerd, tudo, quero ir atrás. Aí eu pego e ligo o canal e vejo. É um canal de documentário, então o que ele falar estará correto, sabe? Esse é o problema. Porque, teoricamente, aquele negócio, se uma pessoa vem e fala qualquer coisa pra mim, eu vou duvidar, porque quem é ela pra estar falando aquilo lá? Agora, se é uma coisa que, teoricamente, tem a credibilidade, teoricamente é feito por quem estuda, por cientistas que estudam tal coisa, eu vou dar credibilidade. Só que, por isso que eu falo, é o que eu não gosto desses canais atualmente. Eu odeio History e Discovery, tudo do jeito que tá atualmente. Por estar transformando em puro entretenimento, né? Assim, porque aquele negócio... eu sou inteligente, modéstia à parte, sou inteligente o bastante pra ver aquilo lá e questionar. Só que aquilo lá já tá me mostrando que é um documentário, então teoricamente é algo sério. Então é mais fácil da pessoa cair naquilo lá. Sim, sabe? Com certeza. É aquele embasamento meio furado, meio falacioso. Tem até uma frase muito, muito engraçada. No começo, se tu levar a sério tudo que o George fala, o cara do cabelo pro alto, você vai ficar maluco, cara. Não, com certeza. Cara, exatamente. Ele é uma piada tão grande. A grande piada dele é tipo: olha, eu não quero dizer que são alienígenas, mas são alienígenas. É muito engraçado, cara. Porque eles tratam exatamente dessa forma. Mas então tá, eu gostaria de finalizar aqui. Eu acho que a gente já deu tempo suficiente. Eu gostaria de tirar aqui a conclusão final. Vamos bater o martelo aqui.
e vamos ver se a gente concorda, se não concorda, ou se a gente vai continuar não concordando. Vamos lá. Rafael, qual é a sua conclusão? Os alienígenas, que uma nave alienígena realmente caiu em Roswell. Não necessariamente caiu, talvez tenha sido abatida, também isso é importante, né? Mas que no contexto geral da ufologia, dos grandes casos, eu acredito que os alienígenas estão visitando a Terra, e não é dos anos 50 não é dos anos 40 não. Isso aí já vem pela história, sendo uma constante na história da humanidade. Independente de onde os alienígenas vêm, né? Não estou dizendo se eles vêm de outra galáxia ou se vêm de um planeta perto, ou se vêm da Terra. Tem várias teorias idiotas sobre isso, por exemplo. Mas existe sim uma força diferente da humana que visita, e não estou falando de espíritos, tá? Isso aí já é outra coisa. Espíritos também existe. Outro episódio. É outro episódio, mas o pior é que tem um... às vezes tem gente que mistura, mas vamos lá. Então, alienígenas existem. Espera que nem Jesus. Espera que eles estão chegando. É boa, Rafael. Tá bom. Léo, deixa aí o seu ultimato. Minha conclusão? Exato. Não sei. Eu acho que você foi bem sincero. É bem isso, sabe? Aquela questão, que eu falei no começo, meu ceticismo vem dessa questão, sabe? Pra mim não dá pra afirmar, tem muita coisa que eu falo, isso daí poderia ser outra coisa. Poderia ser. Não tô afirmando que é, sabe? De repente caiu, foi alienígena, os militares pegaram, pode ser. Eu acho certas coisas que ficam um tanto estranho, ficam um tanto forçado, mas eu não tava lá. Quem garante que não tem coisas aí que foi forjada, ou que aconteceu? Então, eu prefiro não afirmar nada, sabe? Só que aquele negócio, eu acho assim, não quero afirmar que foi falso nem verdadeiro, sabe? Eu acho que das duas, afirmar muito veemente, eu acho meio assim, sabe? É algo tão inexplicável, que nem explicar com alienígena você pode, sabe? Eu fiz dessa forma. Mas é aquilo. É porque o lance é complicado. O alienígena, como eu já ouvi Theo falando em alguns programas dele, já tá virando uma espécie de religião, né? A pessoa já tá esperando alienígena como se fosse o cara esperando Jesus, a qualquer momento. Uhum. Tá 40 anos esperando os alienígenas chegar. E é uma coisa que força mais essa minha dúvida se realmente tem ou se a gente quer que tenha, né? Porque aquele negócio, falar os deuses eram astronautas? Não. É os astronautas alienígenas que são nossos deuses agora. É verdade. É verdade, realmente isso é muito perigoso pro debate. Eu acho que o lance é... Eu acho que existe, acho que estão nos visitando, independente se já foram deuses, se não são deuses, se são parecidos com a gente, se não são parecidos. Porque tem vários tipos de alienígenas. Alienígenas que influenciaram os nazistas, por isso são arianos, os alienígenas cinza, que são pequenos, que são esses do caso do Roswell, o alienígena de 3 chifres, que é no caso de Varginha, e por aí vai. Reptilianos, que são descendentes dos dinossauros, e por aí vai. Nossa, é muito Mario Bros, cara, o filme. Cara, isso aí é um assunto muito louco. Reptiliano é clássico. Cara, não, assim, eu espero nunca abordar aqui reptiliano, que eu acho um assunto muito tosco, cara. Realmente, esse é aquela nata de chorume, cara, de ufólogo, cara. É complicado. O lance, né, cada um aumenta um ponto, né? Caiu a nave, o cara já mandou uma história, já falou outra coisa, então é por isso que o caso de Varginha, na minha opinião, é até mais melhor de ser estudado, ser pesquisado, porque os fatos dele foram, entre aspas, ontem, né? Isso deve ter o quê? O caso de Varginha? 15, 20 anos? Não, que isso, Rafael, são 10 anos, eu acho. Só 10 anos? Isso que foi em 2002, 2003? Ele fez 10 anos quando o Marcos Pontes foi pro espaço. Eu lembro disso. Foi. Calma aí, ele fez 15 anos quando o Marcos Pontes foi pro espaço? Foram 10 anos. Pô, então deve ter uns 15 anos. De 15 a 20. Tá por aí, tá ali na média, Teoricamente, são notícias muito mais frescas. As pessoas estão vivas pra falar, sabe? Pode ter um relato, tem entrevistas O problema, Rafael, da comparação desse pro do Roswell é que isso daí foi aqui no Brasil e o outro foi nos Estados Unidos. Isso já faz uma puta diferença na questão de repercussão, né? Não, claro, não tô nem falando da repercussão. Então... Tô falando da qualidade da fonte, porque você pode falar com polícia, com bombeiro, não tô falando só das meninas que viram, né?
Você pode falar com militares, pessoas ali. Tá, vamos finalizar aqui, senão a gente vai estourar muito tempo. Eu vou dar aqui minha conclusão. Eu respeito muito o que o Léo falou. Eu realmente concordo com ele. Precisa se ter muito cuidado com o que a gente compartilha por aí, com o que a gente acredita, e sempre procurar fontes das coisas. É claro que um relato, ele não existe outra fonte senão a própria pessoa, então fica realmente meio complicado. Mas sim, eu creio que sim, caiu uma nave alienígena, houve corpos, e o que eu falei no começo é o que vale na minha concepção. Não é aquilo, não é a prova cabal, não é a fotografia, não é o vídeo, não é o presidente dos Estados Unidos indo lá na Casa Branca, na Sala Oval, e fazendo uma conferência de imprensa falando que existe. Não. São os relatos quando eles começam a se encaixar, e também o quão isso era crível vendo hoje em dia naquela época. Vocês me entendem? Porque você pegar os relatos, qualquer tipo de, entre aspas, da cultura da época de alienígenas, como eu tinha falado, era Marte Ataca total. Você não era tão crível. Hoje em dia a gente consegue enxergar no caso Roswell como um relato que poderia acontecer amanhã, e estaria bem fresco na nossa cabeça, e não ficaria aquela sensação do tosco, o que aconteceu? Veio um carinha verde com uma arma de laser fosforescente e fez uma pessoa evaporar. Não, a fantasia, eu gosto muito quando a fantasia às vezes é um pouco deixada de lado e tem um pouco esse mistério, e não fica essa questão dos reptilianos, né? Não, que eles estão entre nós, eles são os Illuminati. Não, é algo um pouco mais simples, um pouco mais humilde. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, exatamente porque houve-se o fato de que houve uma preocupação para esconder o fato. Foram chamados todos os militares que participaram da operação para capturar o que quer que seja que tivesse caído na fazenda do cara. Foram chamados eles e falaram: cara, vocês precisam calar a boca e esse assunto morre aqui. E se nego tá fazendo isso, é porque tem culpa no cartório, é porque tem alguma coisa estranha. Sejam soviéticos, podem ser, eu não, mas também existe também a possibilidade. Então, fica aí que no final ninguém sabe de porra nenhuma. E eu acho que essa é a minha conclusão. Olha só, sabe o que eu aprendi na minha vida, André? Que eu sempre estou certo. Sei. Tá. Então, gente, o Rafael sempre está certo. Minha namorada que sabe disso. Cara, tenho certeza que se eu falar com a tua namorada, ela vai falar o contrário, mas ok. Não, ela sabe disso, eu sempre tô certo. Beleza, então eu gostaria de finalizar, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, comentem se vocês gostaram do cast, se vocês gostaram da proposta, deem sugestão. A área de comentários está aberta, tanto no YouTube quanto no nosso post, vai estar tudo aí linkado certinho. Vai estar aqui os relatos também linkados, vai estar uma linha do tempo aqui que eu vou separar para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vocês ficaram ofendidos, se vocês são algum alienígena, ficaram ofendidos aí, por favor, né? Desculpe. Rafael, eu dou o endereço dele daqui a pouco, Belfor Roxo, já tem vários alienígenas. Mas eu falei bem, eu defendi. Então, mas eles não querem a sua defesa. Eu me mitocôndria. Mas se tiver um alienígena que quiser me visitar, tô recebendo visita sem hora marcada, é só chegar e chegando. Cuidado com o tipo de abdução que eles fazem. Cara, isso é perigoso, hein? É perigoso. Cara, se for pra um alienígena carinhoso, né? Se tiver ali uma comissão de frente batuta, né? Mas beleza, vamos finalizar aqui. Esse papo tá descambando.